Imagine uma tarde tranquila em sua poltrona favorita, talvez fazendo um tricô ou assistindo ao jornal. De repente, você sente um leve formigamento na mão esquerda, ou quem sabe uma frieza estranha que não combina com o clima lá fora. Você esfrega os dedos, pensa que talvez tenha dormido de mau jeito e continua seu dia normalmente. Mas e se eu te dissesse que esse pequeno desconforto, quase imperceptível, é na verdade o seu coração gritando por socorro? A maioria acredita que o infarto é sempre uma dor súbita e esmagadora no peito, mas a realidade é muito mais silenciosa e estratégica. Seu corpo raramente falha sem avisar, e sua mão pode ser o primeiro sensor a acender no painel, sinalizando que algo grave pode acontecer em apenas uma semana. Ignorar uma dormência boba ou uma fraqueza súbita ao segurar um objeto pode ser a diferença entre uma consulta preventiva e uma corrida desesperada contra o tempo. Para muitos adultos maduros, esses sinais são descartados como simples artrite ou má circulação, mas é justamente nessa confusão que o perigo se esconde. Estamos falando de uma contagem regressiva biológica, que te oferece uma janela de ouro para agir antes que o músculo da vida pare de bater. Sua mão utiliza uma linguagem secreta de nervos para contar uma história que o seu peito ainda não sentiu, funcionando como o último alerta de um sistema em sofrimento. Vou te ensinar a decodificar esses sinais ocultos, para que você nunca mais tema uma tragédia súbita. Preste muita atenção, pois o que sua palma sente agora pode salvar sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a doutora Mariana Veloso e é sempre um prazer ter você aqui com a gente em busca de mais saúde e autonomia. Ao longo da minha caminhada, tenho me dedicado a cuidar de pessoas que, como você, valorizam a vida, mas que muitas vezes sentem aquele receio silencioso de um susto súbito com o coração. Eu já acompanhei casos reais de pacientes que se sentiam ótimos, mas que por um detalhe que aprenderam a observar, conseguiram evitar o pior. Antes de continuarmos, eu gostaria muito de saber de onde você está assistindo a este vídeo. Me conte aqui nos comentários sua cidade e seu estado, ou seu país, se estiver fora do Brasil. Vai ser muito gratificante ler sua mensagem e saber até onde nossa voz chega. Entendo perfeitamente o peso da preocupação de quem cuida da própria saúde, e também daqueles que são familiares cuidadores, sempre atentos para proteger quem amam de qualquer perigo. Meu papel aqui não é apenas informar, mas ser uma guia experiente, protetora e humana, trazendo um conhecimento sólido que te devolva o controle sobre o seu bem-estar. Se este tema do infarto e da prevenção é importante para você, ou para alguém querido da sua família, já deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a entender que essa informação vital precisa chegar a mais lares, protegendo outros corações que também podem estar em risco silencioso. Sinta-se em boas mãos, pois vamos desvendar juntos o que o seu corpo está tentando te dizer, através de sensações que muitos julgam ser banais, mas que são valiosas. Neste vídeo, eu vou te ensinar a decifrar a linguagem oculta das suas mãos, revelando os sinais silenciosos que o seu coração envia até 7 dias antes de um infarto acontecer. Você vai descobrir por que uma simples dormência, um formigamento ou uma perda de força súbita não são apenas coisa da idade ou má circulação, mas sim um alerta vital de um sistema nervoso que compartilha as mesmas vias de dor do músculo cardíaco. Minha promessa é que, ao final desta conversa, você saberá exatamente como diferenciar um desconforto banal de uma ameaça real à sua vida. Você ganhará a segurança necessária para agir a tempo, garantindo uma margem de manobra preciosa para procurar ajuda médica e evitar uma tragédia súbita, mantendo sua autonomia e a tranquilidade de quem sabe ler os próprios sinais. Muitas pessoas acreditam que o infarto é um evento que acontece do nada, como um raio que cai em um dia de sol. No entanto, a medicina moderna nos mostra que o coração raramente para de funcionar sem antes tentar, de todas as formas possíveis, enviar sinais de que suas artérias estão ficando entupidas. O grande problema é que esses avisos nem sempre aparecem onde a gente espera, como uma dor forte no meio do peito. Eles surgem de maneira sutil, muitas vezes nas extremidades do nosso corpo, como as mãos e os braços, dias antes do evento agudo.
Ignorar esses pequenos alertas é perder a janela mais importante de prevenção, que é o período de 7 dias, onde o tratamento é muito mais simples e as chances de sobrevivência são muito maiores para o idoso. O risco de negligenciar um sinal na mão é que ele pode ser o último aviso antes de uma catástrofe que muda a vida de toda a família. Para muitos adultos acima dos 60 anos, o maior medo não é apenas a morte, mas a perda da autonomia e o receio de se tornar um fardo para os filhos após um evento cardíaco grave. Quando você descarta uma dormência persistente, achando que é apenas o cansaço do dia a dia ou o peso da idade, está permitindo que o coração continue sofrendo em silêncio, sem o oxigênio necessário. Essa negligência acontece porque fomos ensinados a olhar apenas para o tórax, esquecendo que o sistema nervoso é uma rede interconectada, onde um problema na central elétrica faz a luz da varanda piscar primeiro. Essa falta de conhecimento sobre a conexão entre as extremidades e o músculo cardíaco é o que lota as emergências dos hospitais com casos que poderiam ter sido evitados com uma simples consulta de rotina. O coração é uma bomba incansável, mas quando começa a falhar na missão de distribuir o sangue, ele toma uma decisão drástica. Prioriza os órgãos vitais, como o cérebro e os rins, retirando o fluxo das partes mais distantes, como a ponta dos dedos. É por isso que a mão não é apenas uma ferramenta de trabalho, mas um monitor de saúde em tempo real. Entender a gravidade desse processo é o que separa alguém que sofre um susto irreversível de alguém que consegue envelhecer com segurança, mantendo a saúde do coração protegida por muitos anos. Para entender por que sua mão sente algo que está acontecendo no peito, imagine a fiação elétrica de uma casa muito antiga. Às vezes, existe um curto-circuito em uma tomada escondida lá na sala, que representa o seu coração, mas a lâmpada que começa a piscar de forma estranha é a do corredor, que seriam os seus braços e mãos. Isso acontece porque o sistema nervoso compartilha os mesmos cabos de comunicação para enviar mensagens ao cérebro. Quando o músculo cardíaco entra em sofrimento por falta de oxigênio, ele envia sinais de dor desesperados, mas esses sinais acabam pegando carona nos nervos que atendem às extremidades superiores. Como o cérebro recebe essas informações pelo mesmo caminho, ele pode se confundir e interpretar que o problema está na sua mão, quando a verdadeira emergência é cardíaca. Outra forma clara de visualizar esse mecanismo é pensar na sua mão como a luz do óleo no painel de um carro moderno. O motor, que é o seu coração, ainda não fundiu completamente, mas a luz de alerta no painel já acendeu para avisar que o nível de óleo está baixo e que o perigo é iminente. O infarto não acontece num estalo de dedos. Ele é o resultado de um motor que vem trabalhando forçado e sem lubrificação há muito tempo. A dormência ou o formigamento que você sente na palma da mão é exatamente essa luzinha piscando, avisando que o fluxo de sangue nas artérias principais está diminuindo. Se você ignorar o aviso no painel e continuar dirigindo, o motor vai parar de vez, mas se você parar no primeiro sinal, pode evitar o prejuízo. Além disso, precisamos lembrar que o coração é a grande bomba de combustível do nosso corpo. Quando essa bomba perde a força ou encontra um bloqueio, ela precisa tomar uma decisão de sobrevivência imediata para manter você vivo. O organismo, em sua inteligência infinita, decide parar de mandar sangue para a calçada, que são as suas mãos e pés, para focar todo o esforço na sala de estar, onde estão os órgãos vitais, como os pulmões e o cérebro. É como se o corpo estivesse recolhendo a mangueira de água para apagar um incêndio no centro da casa. Por isso, mãos subitamente frias, pálidas ou com dificuldade de movimento são sinais claros de que o coração está economizando energia e sangue, porque sente que uma falha catastrófica está prestes a ocorrer. O primeiro sinal que você precisa observar com extrema atenção é o formigamento persistente, especialmente na mão esquerda, que parece surgir do nada e não melhora quando você movimenta os dedos. Muitas pessoas cometem o erro de achar que apenas dormiram em cima do braço, ou que a circulação está um pouco lenta por causa do frio. Mas o formigamento cardíaco tem uma assinatura diferente. Ele é profundo e muitas vezes acompanhado por uma sensação de peso. Esse fenômeno ocorre porque o coração, ao entrar em sofrimento isquêmico,
Envia pulsos elétricos que o cérebro interpreta como vindos da ponta dos seus dedos. Imagine uma senhora que sente a mão adormecida enquanto toma seu café da manhã. Se esse sinal persiste por mais de 15 minutos, é o corpo avisando que o fluxo nas artérias coronárias está seriamente comprometido e instável. Se este conteúdo está te ajudando até aqui e trazendo uma luz sobre o que você sente, aproveite para deixar seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a levar essas informações vitais a mais pessoas que também precisam desse cuidado e que talvez estejam ignorando sinais perigosos agora mesmo. Ao se inscrever, você garante que não vai perder os próximos alertas de saúde que podem transformar a sua qualidade de vida e a de quem você ama de forma simples e segura. Agora, vamos continuar nossa investigação, pois o próximo ponto é fundamental para quem percebe que as mãos estão perdendo a agilidade. Saber identificar esses detalhes pode ser a diferença entre um susto passageiro e uma recuperação plena, mantendo sua independência e sua força para as tarefas do dia a dia. O segundo alerta crítico é a perda de força súbita, aquele momento em que a sua mão parece soltar os objetos sem que você queira. Pense em um senhor que, ao segurar uma xícara ou uma ferramenta, sente que os dedos simplesmente não obedecem por alguns segundos, como se a bateria do braço tivesse acabado. Isso não é falta de cálcio ou apenas fraqueza muscular da idade. É o seu coração economizando o bombeamento de sangue para proteger os órgãos centrais. Quando o músculo cardíaco percebe que uma artéria está quase fechada, ele reduz a pressão nas extremidades para garantir que o cérebro continue funcionando. Se você começou a derrubar coisas com frequência ou sente dificuldade para fechar o punho com firmeza, entenda que o motor da sua vida está operando no limite máximo de segurança. Outro sinal visual e sensorial que você não pode ignorar é a mudança súbita na temperatura e na cor das suas mãos, que podem ficar pálidas ou arroxeadas, mesmo em dias quentes. Sinta a palma da sua mão agora. Ela está gelada enquanto o resto do seu corpo está aquecido? Esse resfriamento ocorre porque o coração, em estado de pré-infarto, entra em um modo de vácuo de sangue, puxando o fluxo das mãos para tentar compensar a falta de oxigênio no peito. É como se o corpo estivesse recolhendo as mangueiras da calçada para apagar um incêndio que começou dentro da cozinha. Essa palidez nas unhas e o toque gélido são evidências físicas de que a circulação periférica foi sacrificada, indicando que o bombeamento central está falhando e que um bloqueio total pode ocorrer em breve. Muitas pessoas com mais de 60 anos convivem com a artrite e acabam confundindo a dor nas juntas com o alerta do coração. Mas existe uma diferença crucial que você deve aprender hoje. A dor da artrite piora quando você movimenta os dedos ou aperta as articulações, enquanto a dor referida do infarto é um peso ou um choque que aparece de forma independente do movimento. Além disso, a famosa regra dos 7 dias nos mostra que esses sintomas atípicos costumam se intensificar uma semana antes do evento agudo, conforme a placa de gordura na artéria se torna instável. Se você sente esse desconforto vindo e voltando, como se fosse uma onda de pressão que viaja da mão até o ombro, não espere a dor chegar no peito para acreditar que o risco é real. É muito comum que pacientes confundam o formigamento causado pela ansiedade com o sinal de um infarto, mas saber diferenciá-los pode salvar sua vida ou evitar um pânico desnecessário. Na crise de ansiedade, o formigamento costuma ser bilateral, atingindo as duas mãos ao mesmo tempo, e vindo acompanhado de uma respiração muito acelerada e superficial. Já no caso do alerta cardíaco, o sinal tende a ser mais focado no lado esquerdo, ou irradiar de forma assimétrica, muitas vezes vindo acompanhado de um suor frio que brota na testa, sem que você tenha feito esforço físico. O coração avisa através de uma sensação de cansaço extremo e inexplicável, que acompanha o desconforto na mão. Se você se sente exausto e suas mãos estão formigando de um jeito diferente, o motivo não é emocional, mas sim fisiológico e urgente. Um teste prático que você pode fazer agora mesmo é observar o tempo de retorno do sangue na palma da sua mão. Pressione com força o centro da palma com o polegar da outra mão por cerca de 5 segundos e solte rapidamente. A mancha branca que se formou
deve voltar a ficar rosada em menos de 2 segundos. Se a sua pele demora a recuperar a cor original, ou se a palma permanece pálida e fria, isso indica que a sua perfusão sanguínea está baixa, um sinal clássico de que o coração não está conseguindo enviar sangue com a pressão necessária para as extremidades. Esse teste simples, embora não substitua um exame médico, funciona como um termômetro da sua eficiência cardiovascular. Se o sangue demora a voltar, sua bomba interna pode estar pedindo uma revisão urgente e profissional. Embora o braço esquerdo seja o caminho mais famoso da dor referida, é um erro perigoso acreditar que o sinal nunca aparece no lado direito ou em ambos os lados. Em muitos casos, especialmente em mulheres e idosos diabéticos, o desconforto pode se manifestar como um peso nos 2 pulsos, ou uma sensação de que os braços estão amarrados por cordas invisíveis. Este sinal pode subir para o pescoço e para a mandíbula, criando uma sensação de dente inflamado ou de garganta apertada que não passa. Se você sente que esse desconforto na mão está subindo pelo braço em direção ao rosto, entenda que o curto-circuito nervoso está se espalhando e que o coração está operando em uma zona de risco extremo. A conexão entre as mãos e o sistema cardiovascular é a sua maior aliada preventiva hoje. Ao identificar qualquer um de nós durante o período de 7 dias, o protocolo de segurança deve ser imediato e focado na preservação da sua energia. O primeiro passo não é o desespero, mas sim o repouso absoluto. Sente-se ou deite-se com a cabeceira elevada e evite qualquer esforço físico, como subir escadas ou carregar peso, que possa exigir ainda mais do seu músculo cardíaco. Se o desconforto na mão vier acompanhado de uma leve falta de ar ou de um peso no estômago que parece indigestão, peça ajuda a um familiar ou ligue para o serviço de emergência. Nunca tente dirigir até o hospital se estiver sentindo esses sintomas, pois sua coordenação motora e seus reflexos podem falhar. A observação atenta e a busca por um eletrocardiograma são as ferramentas que garantem que o aviso da mão seja ouvido a tempo. O clímax da nossa conversa hoje é entender que o seu coração não é uma bomba relógio que explode sem aviso, mas sim um trabalhador incansável que faz de tudo para te manter seguro. A conexão entre a sua mão e o seu peito é uma das manifestações mais bonitas e ao mesmo tempo sérias da nossa biologia. É um presente do sistema nervoso que cria uma ponte onde o coração, ao sentir a falta de oxigênio, usa a mão para agitar uma bandeira branca antes da batalha final. Quando você aprende a respeitar aquele formigamento ou aquela perda de força como um chamado sagrado de socorro, você deixa de ser uma vítima do destino e se torna o guardião da sua própria vida. Esta é a verdade máxima. O seu corpo quer viver, e ele está te dando 7 dias para decidir o futuro. Imagine a paz de espírito de acordar e saber que você está em total harmonia com a sua saúde, sabendo que não precisa mais viver com medo de um colapso repentino. Ao transformar a sua mão em um sensor de alta precisão, você ganha um senso de controle que nenhum exame médico isolado pode fornecer no seu dia a dia. Você não é mais aquela pessoa que ignora a luz do óleo no painel e espera o motor fundir no meio de uma estrada movimentada. Em vez disso, agora você é um piloto observador que sabe exatamente quando é hora de encostar para uma manutenção preventiva. Essa mudança de percepção, saindo do medo do desconhecido para o poder da observação atenta, é o que garante não apenas mais anos de vida, mas uma vida vivida com muito mais segurança e menos ansiedade. A partir de agora, o seu compromisso é com você mesmo e com a sua longevidade. Se você sentiu qualquer um desses sinais na última semana, não espere pelo 7º dia para descobrir o que acontece. Faça um pequeno diário dessas sensações. Quando o formigamento começou? Houve suor frio? A mão perdeu a força ao segurar uma colher? Leve essas informações detalhadas ao seu cardiologista, pois para um médico, esses detalhes clínicos são mais valiosos do que muitos exames caros. Essa atitude preventiva é o verdadeiro segredo da longevidade para quem passou dos 60 anos. Não se trata de viver dentro de um hospital, mas de visitar o médico quando a luz no painel ainda está amarela,
muito antes de ela se tornar vermelha. Você tem a ferramenta nas mãos para mudar sua história hoje. Lembre-se de que, em casos de crise cardíaca aguda, cada segundo conta. E a diferença entre a vida e uma sequela permanente, muitas vezes é a velocidade do primeiro chamado. Se o sinal na mão vier acompanhado de um aperto súbito na garganta ou de um suor frio que molha a roupa, não hesite nem por um segundo. Chame o socorro de emergência imediatamente. Esta é a hora de ouro, onde a medicina pode desobstruir a artéria e salvar o músculo cardíaco antes que ele morra. Sua mão te avisou 7 dias atrás, mas agora o sinal é claro e urgente. Ter esse discernimento é o que permite que você continue sendo a pessoa que brinca com os netos, que viaja e que aproveita o melhor da vida com total autonomia e o coração de um verdadeiro guerreiro. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo qual desses pontos foi o mais surpreendente para você e qual outro tema de saúde você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. Deixe também a sua dúvida, pois a sua pergunta pode se tornar o tema central de um novo conteúdo para ajudar ainda mais pessoas aqui no canal. Se este vídeo te trouxe clareza e uma nova forma de olhar para o seu próprio corpo, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar nos seus grupos de família no WhatsApp. Muitas vezes, um único compartilhamento pode chegar a alguém que está sentindo exatamente esse formigamento na mão agora e não sabe que é um alerta do coração. Sua ação de compartilhar pode ser a ponte para salvar uma vida hoje. Este vídeo tem caráter estritamente informativo e educativo, funcionando como um guia de orientação, mas não substitui em hipótese alguma a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento personalizado de um médico. Nunca tome a decisão de iniciar, suspender ou alterar o uso de medicamentos, suplementos ou tratamentos por conta própria, pois cada organismo é único e precisa de uma análise criteriosa de um profissional de saúde. Em caso de qualquer dúvida sobre os sintomas discutidos aqui, procure sempre um especialista que acompanhe o seu caso de perto para garantir sua segurança total. Por uma questão de transparência com você que nos acompanha, informamos que este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial para garantir a melhor organização das informações e a clareza didática necessária para todos. Cuide-se com carinho e atenção, pois o seu corpo é o seu templo mais precioso e merece ser ouvido com muito respeito. Eu espero sinceramente que este conhecimento sirva como um escudo protetor para o seu coração e traga mais paz para os seus dias. Que você olhe para as suas mãos hoje, não apenas como ferramentas de trabalho ou de afeto, mas como sentinelas fiéis da sua saúde. Continue nos acompanhando aqui para aprender mais sobre como viver uma vida longa, saudável e autônoma, sempre um passo à frente dos riscos. Um grande abraço da doutora Mariana Veloso. Fiquem com Deus. Muita saúde para você e para toda a sua família. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá! Mantenha o olhar atento aos sinais e cuide do seu coração.